Vamos lá, pessoal, boa tarde. Esperar o pessoal entrar aí. Alan, Jonatas, o pessoal subir aí. Hoje o horário é meio esquisito, né? 3 da tarde, eu acho que, sei lá, não sei se é um bom horário não, fico mais pra noite, sabe? Não sei não, tô pensando aqui, esse horário é meio ruim, né? Eu gostava de fazer isso quando eu estudava, gostava de estudar, ficar estudando, aí depois assistir uma aula, né? Já tá cansado, aí você pode ficar tranquilo, só, entendeu? A conduta mais passiva, né? Só ouvindo, entendeu? Cheguei logo de voadora. Ai, ai. Para o pessoal chegar hoje, vamos pegar, gente, vamos pegar princípios, tá? Princípios constitucionais, processuais penais e as suas decorrências, né? Isso nas medidas restritivas, né? Aqui eu não estou nem querendo falar a respeito, até a gente pode começar, né, a falar sobre as medidas restritivas. Tá ficando um negócio tão batido, né? O negócio de coronavírus, tá enchendo tanto saco. Né? Às vezes eu fico pensando, vendo as lives das pessoas falando, contrato na época do corona, divórcio na época do corona, tem esse pouco de saco, né? Mas vamos falar sobre as medidas restritivas, tá? Eu estava lendo sobre isso, até passei para o pessoal do meu grupo hoje, tá? Passei para o pessoal do meu grupo a respeito das medidas, interceptação telefônica, quebra de sigilo, entendeu? Liberdade de crença, consciência, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, intimidade, privacidade, transferência de sigilo, entendeu? E esse princípio da presunção de inocência, da legalidade, da culpabilidade. Então eu queria bater uma bola com vocês sobre isso, tá? Pro pessoal, tem muita gente no meu grupo fechado aqui, com certeza. Tô querendo fazer isso com eles, entendeu? Então pelo menos 2 lives semanais a respeito, batendo os principais pontos da matéria, um resumo daquilo que a gente falou, não é isso? Entendeu? Pessoal, tem gente me mandando mensagem do grupo. Porra, não viu que eu tô na live? Tô na live. O professor me responde do meu grupo fechado. Isso não faz muito sentido. Vamos lá, vamos conversar. Quando der, eu vou. Agora não dá porque eu tô na live, né? Vamos lá, vamos falar sobre princípios, gente. Olha só. Então eu queria abordar com vocês alguns princípios pra gente começar a ver as decorrências que tem no inquérito policial, na fase investigatória, tá? Esse é o meu ponto. Porque na verdade, como é que você começa a estudar processo penal? Você começa a ver os princípios. Princípio vem de princípio, vem de início mesmo, né? Então você começa estudando os princípios, né? Por que eu estou falando isso? Estou te falando que o que é um princípio? Gente, princípio é um postulado. Princípio é um parâmetro, é um postulado, é um pensamento norteador de alguma coisa. Então nós vamos estudar agora os postulados que vão nortear o estudo do processo penal como um todo. Eu queria abordar com vocês esses princípios para depois falar das decorrências no inquérito policial. Mas vamos lá. Princípio, gente. Princípio da legalidade. Não é isso? Primeiro princípio da legalidade. Não confunda o princípio da legalidade com reserva legal, com o devido processo legal. Então acho que basicamente, para a gente ser bem objetivo aqui, né? Professor, não sei a diferença do princípio da legalidade, o princípio da reserva legal, o princípio do devido processo legal, né? Então se liga no seguinte, estão me perguntando pra caramba aqui. Vambora, galera, vamos entrar aqui. Não é isso? Que é o seguinte, o princípio da legalidade é aquele princípio que diz o seguinte, tá até na Declaração dos Direitos do Homem, tá? Você só pode, gente, ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de quê? De lei. Tá? Então você vai lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa, senão em virtude de lei. Ponto. É diferente do princípio da reserva legal. Então, quando eu falo do princípio da legalidade, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa, senão em virtude de lei, o princípio da reserva legal é reserva legal. É aquele princípio que diz que algumas matérias estão reservadas para a regulamentação do poder legislativo, através de previsão legal. Então você começa a entender que existe o princípio da reserva legal, da reserva de jurisdição e da reserva de decreto. Poder legislativo, executivo e judiciário. Então existem algumas questões que dizem o seguinte, André, o que é o princípio da reserva legal? Essas matérias só o poder legislativo pode regulamentar por lei. Porque existe o princípio da reserva de jurisdição. O que é? Só por decisão judicial. E isso é muito importante agora, porque já trazendo aqui processo penal.
foi inclusive objeto de dúvida lá no pessoal do nosso grupo, né? Que é o seguinte, se o juiz ele pode agora, eu já falo logo de 3 princípios, se o juiz ele pode agora produzir provas de ofício. De ofício é ele produzir independentemente de provocação. Então aqui já bota na cabeça agora 2 princípios processuais muito importantes, que é o princípio da isonomia processual e o princípio da busca da verdade real. Então o cara pode perguntar 3 coisas para você, aliás, 4 coisas. Cara, o que é o princípio da legalidade, da reserva legal e o princípio do devido processo legal? 3 você já sabe. Olha, o princípio da legalidade é que eu só posso ser obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa se não em virtude de lei. O princípio da reserva legal, algumas coisas são reservadas para a lei. E terceiro, o devido processo legal é que o processo tem que seguir de acordo com o que está previsto na lei. Devido processo legal. Ah, é verdade. Então a lei vai me dizer o que eu tenho que fazer. Se eu descumprir, vai ter que ter um processo. E esse processo vai ter que se pautar com o que está definido na lei. E algumas matérias estão reservadas para alguns poderes. Então, por exemplo, André, o que você tem para me dizer sobre a criação de cargos públicos na esfera federal? André, quem cria cargos públicos na esfera federal, administrativa, na administração pública federal? Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, chefe do Poder Executivo Federal, acabou. Quem cria cargos públicos na administração pública federal e vem cá, e âmbito estadual? Tem nome também. E municipal? Tem nome também. Professor, quem é que pode mandar? André, eu tô com dúvida, o Bolsonaro ele é meio isso, aquilo, ele pode me mandar me prender? Tô com medo agora, André. Eu fui aquela pessoa que falei, ele não. Não é isso? Olha, cara, entenda uma coisa, ele não vai te prender, ele não pode te prender. Por que não? Porque a prisão cautelar é reserva de jurisdição. Só o juiz que pode mandar te prender. Ok? Juiz que tenha competência para tanto. Perfeito? E outras matérias também reservadas ao poder o quê? Ao poder legislativo. Reserva de decreto, reserva de jurisdição, reserva legal. Por que você está falando isso? Eu estou te falando que quando a gente fala do princípio da legalidade, eu só posso ser obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa, se não é em virtude de lei. Ponto. O que mais que eu queria falar com vocês? Devido processo legal, não é isso? Agora, quando a gente estuda isso, a gente passa a avaliar alguns princípios. Por isso que vai ter aquele questionamento que eu falei, tá? Eu evito falar algumas coisas em lives, né? Se bem que vai ficar gravado, daqui a pouco passa e tal. O pessoal do grupo fica gravado e fica no YouTube lá, não é isso? O pessoal do grupo fechado, que é uma lista de transmissão, gente. Não é um grupo fechado que existe, não. É um grupo de pessoas que estamos juntos. Nós estamos juntos num grupo, ok? Então eu mando material só para vocês, tudo só para vocês. E tem um grupo aberto, tá? Com relação ao seguinte, André, nada entra na minha cabeça. O governador do estado faz um decreto te impedindo de sair de casa. E quando você vê, você diz, André, olha só que interessante. Existem 2 princípios, André. A pessoa, o governador está mandando ficar em casa em razão do princípio do quê? Saúde pública. E entre a saúde pública da toda a sociedade e o meu direito de ir e vir, minha liberdade, ele faz uma ponderação e me deixa ficar dentro de casa. Então está sendo feita uma ponderação de princípios na Constituição e prevalece a saúde pública. Eu falo, pô, cara, perfeito, nota 10. Só que tem um detalhe. Pela teoria dos princípios, da ponderação dos princípios, quem deve fazer essa ponderação é o poder legislativo. É a lei que tem que fazer isso. Excepcionalmente, no caso concreto, o poder judiciário. Toda a doutrina de direito constitucional fala isso. Essa ponderação de princípios, quem faz é o legislador na lei. E o juiz, no caso concreto, naquele caso específico, ele vai avaliar qual é o princípio que prepondera. E agora quem está fazendo o quê? São os chefes do Poder Executivo. Não entra na minha cabeça. E ainda digo mais. Poder Executivo estadual e municipal. E eu gero o seguinte problema, gente. Olha que interessante. Falei isso com o pessoal realmente ficou me ouvindo. Imagine o seguinte. Eu estou no Rio, tá? Eu sei que nem todo mundo aqui é do Rio de Janeiro. Mas imagine que o prefeito do Rio de Janeiro determine por decreto que é proibido a pessoa sair de casa. Confinamento dentro de casa até a curva achatar. E o prefeito de Niterói pensa diferente. Ele fala que todo mundo pode sair de casa desde que saia com máscara. Inclusive eu já saí com máscara. Outro detalhe, tá, gente? Todo mundo de máscara na rua. Nota 10, meu irmão. Pelo menos por aqui. Entendeu? Todo mundo de máscara.
O cara que passa sem, ele fica até sem graça, porque eu entendo que é um desrespeito com o próximo. Quem anda na rua sem máscara está desrespeitando não a si mesmo, pelo princípio da alteridade. Quero me matar, pode se matar. Quero me prostituir, pode se matar. Agora respeita o próximo, porra. Entendeu? Fica cuspindo na cara de idoso. Então bota a máscara e vai pra cá, e vai pra rua. Volta pra cá. Que é o seguinte, teríamos a seguinte situação esdrúxula, gente. Se o prefeito do Rio de Janeiro determina o confinamento, você não pode sair de casa, e o prefeito de Niterói determina que pode sair de casa com máscara, eu vou estar no Rio de Janeiro cometendo o crime do artigo 268 do Código Penal se eu sair à rua. E não vou estar cometendo o crime em Niterói se eu sair à rua. Moradores do Rio de Janeiro não vão poder sair à rua se sair é crime, e os moradores de Niterói vão poder sair à rua porque só seria crime se sair sem máscara. Então quer dizer, a gente passa a aceitar coisas tão malucas em detrimento da Constituição. Ok? Só um comentário. E tem um princípio da legalidade. O que é importante a gente conversar, que existe também um outro princípio, que é o chamado princípio do quê? Princípio da igualdade, princípio da isonomia processual e princípio da paridade de armas e busca da verdade real. Caraca, tudo junto? É. Eu tenho o princípio, gente, da isonomia processual. O que é o princípio da isonomia processual, gente? Que o juiz vai dar tratamento equivalente às partes. No princípio da isonomia processual, tem palavra mágica, tratamento. O juiz vai dar tratamento igual às partes. Tratamento. Não significa dizer o que, gente? Que ele vai dar as mesmas armas. Como assim, André? Princípio da paridade de armas. O que é o princípio da paridade de armas? Autor e réu não têm as mesmas armas. São armas diferentes, porém equivalentes. Não entendi nada, André. Que é o seguinte, olha que bacana aqui agora. Vamos misturar mais um princípio. O réu, gente, você sabe muito bem que o réu no curso do processo penal, ele é presumido o quê? Inocente. Indúbio pro réu. Na dúvida, pro réu. O juiz, na dúvida, absolve. Por outro lado, o Estado tem o quê? Todo o aparato estatal na mão do Ministério Público, na delegacia de polícia. Então eu tenho o delegado de polícia, que recebe verba pública, que tem bens públicos, aparato estatal para perquirir o crime. E depois eu tenho o Ministério Público com todo o aparato administrativo deles para denunciar a pessoa. Muitas vezes esse cara é pobre e contrata um advogado lá da esquina dele. Poxa, André, não está vendo uma disparidade de armas? Não, não são as mesmas armas, mas são armas equivalentes. Ainda que ele tenha um advogadozinho, não é isso? Que não estudou tanto, ou então ele está assessorado pela defensoria, assistido pela defensoria pública, que tem 12 mil processos além do dele, e não vai ser tão bem assessorado, não pela qualidade, mas pela quantidade de processos. Mesmo assim eu vou ter paridade de armas, porque o réu tem uma grande arma, que é a presunção de inocência. Olha, promotor, eu sei que você fez concurso, que você estudou pra caramba, você tem mais uns 10 te assessorando, você tem toda a estrutura do Estado, agora você vai ter que provar que eu sou culpado, porque na dúvida o juiz me absolve. Isso tem decorrência do quê? Do princípio da isonomia processual e da paridade de armas. Tem também o princípio da igualdade, onde todos são iguais perante a lei. Então eu não posso criar distinções entre as partes, não posso criar distinções ruins para a parte. Tratamento diferenciado ou então o que? Situações diferenciadas. E o que é importante é que, por outro lado, nós temos chamado princípio da busca da verdade real. O que é o princípio da busca da verdade real? O juiz, no curso do processo, tem que buscar a verdade dos fatos. Sempre a verdade dos fatos. Então, para alguns autores ainda sustentam o que, gente? Que é possível que o juiz possa produzir provas de ofício, desde que seja no curso do processo. Isso não é pacífico, entenderam? Então, quer dizer, eu tenho um inquérito policial, que é um procedimento administrativo investigatório, onde é conduzido pelo delegado de polícia, e no curso da ação penal, o juiz tem que analisar o quê? A isonomia processual, o tratamento, tem que entender que as partes ela têm armas equivalentes, e ele tem que buscar o quê? A verdade dos fatos. Uma coisa é certa, com o pacote anticrime agora, não é mais possível o juiz decretar prisão preventiva de ofício, mesmo no curso do processo. E hoje o pessoal do grupo fechado, hoje inclusive, mandando perguntas, André, olha só, o negócio é o seguinte, é possível o juiz possa produzir outra prova que não seja prisão? Eu falei, olha cara,
Prisão não é prova, prisão é medida cautelar. Mas o juiz parece que pode sim. Por quê? Tem vários artigos no Código de Processo Penal que me dizem isso. O juiz pode interrogar o réu a qualquer momento. O juiz pode ouvir testemunha a qualquer momento. O juiz pode fazer busca e apreensão de bens de ofício. Pode fazer sequestro, entendeu? Arresto. Então, quer dizer, há uma controvérsia a respeito disso, tá? Olha, o Diego tá falando ali, ó, artigo 156, inciso 1º. André, o artigo 156, inciso 1º, ele fala erradamente. O Supremo já falou, esse artigo é inconstitucional, na parte mesmo antes de iniciar a ação penal. Então, quando você vai no artigo 156, inciso 1º, o que fala o Código de Processo Penal? O juiz ele pode produzir provas, vírgula, ainda que antes de iniciar a ação penal. O Supremo falou o seguinte, risca essa porra aí, isso é inconstitucional. Ok? Então, antes de iniciar o processo, não pode juiz de ofício. No curso do processo, prisão nem pensar. E outras provas para buscar a verdade real. Tem vários artigos que me dizem isso. Ok? Perfeito? Então nós temos o princípio da igualdade, da isonomia processual, da paridade de armas. Tá aqui no material que eu mando pro pessoal do meu grupo fechado, né? Princípio da humanidade. E aí tem muita decorrência disso, tá, gente? Já foi me perguntado também a respeito do seguinte, a respeito da... Qual é a diferença de direitos fundamentais para direitos humanos? Né? Direitos individuais, direitos fundamentais e direitos humanos. Tá? Para tua prova, se perguntarem isso, dá para você sair por o seguinte, quando eu falo de direitos fundamentais, direitos individuais fundamentais, eu estou falando no plano interno, definidos na Constituição. E quando eu falo sobre direitos humanos, estou falando de toda a humanidade. Significa dizer que esse postulado está descrito em tratados internacionais a qual o Brasil é signatário. Então, basicamente é isso. Direitos individuais, plano interno. Direitos humanos, plano externo. Tratados. Perfeito? Tranquilo? Um outro princípio muito caro pra gente, é o princípio da presunção de inocência. Tá? O que você vai me dizer do princípio da presunção de inocência? Caiu na prova da magistratura a seguinte pergunta. O princípio da presunção de inocência, vírgula, definidos expressamente na Constituição, vírgula, é aquele princípio que diz que ninguém será considerado culpado, senão depois do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Gabarito, gente, dá o gabarito aí. Errado. Gabarito da prova da magistratura, se eu não tiver errado, do Piauí. Errado isso aí. Por que está errado, André? Não, se o cara é presumido inocente, ele só pode ser considerado culpado depois do trânsito julgado. Beleza, mas não está definido na Constituição. Não existe o princípio da presunção de inocência na Constituição. É isso mesmo, estou falando para você, estou assumindo o que eu estou falando. Existe o princípio da presunção de não culpa, mas não o princípio da presunção de inocência. Em nenhum momento a Constituição falou que o réu é presumido inocente. Ele fala que o réu não vai ser considerado culpado. Só vai ser considerado culpado depois do trânsito em julgado. Então, duas coisas que mentiram para você de forma feia, grosseira, gritante, nojenta. Eles falam duas coisas. Que existe o princípio da presunção de inocência e que o princípio da presunção de inocência está na Constituição e que a pessoa só pode ser presa depois do trânsito em julgado. São três mentiras nojentas que essa galera fala para você. Mas quais são as três mentiras nojentas? Tá? Primeiro, não tem princípio da presunção de inocência. Segundo, o princípio da presunção de inocência não tem rigorosamente nada a ver com prisão. Porque existe um outro inciso na Constituição que fala dos outros requisitos da prisão. Então me entenda, eu vou considerar uma pessoa culpada depois do trânsito em julgado, primeiro. Mas quando é que a pessoa pode ser presa, gente? Está no outro inciso. A pessoa só pode ser presa, gente, de 4 formas. Quais são as 4 formas que a pessoa pode ser presa? 2 te interessam e 2 não te interessam tanto. Quer dizer, interessa que está na Constituição. Quais são as 2 formas que a pessoa pode ser presa, gente, cautelarmente? Prisão em flagrante ou por ordem escrita de autoridade, a ordem escrita da autoridade judiciária com competência. É isso que falou a Constituição. E as outras 2 que não te interessam tanto, não é isso? Por transgressão disciplinar ou por crime propriamente militar. Deu para sentir que não interessa tanto a gente. Se bem que tu vai interessar mais porque o Temer mudou essas regras, mas tudo bem. Então veja bem, André, o que é o princípio da presunção de inocência? Não está na Constituição. Ah, mas está no Brasil? Tá, eu falei que não está no Brasil. E o professor falou que não existe esse princípio, não estou falando isso.
Falando que ele não está previsto na Constituição. Mas está previsto aonde? Está previsto na Convenção Interamericana dos Direitos do Homem. Pacto de São José da Costa Rica. Tratados internacionais que falam sobre direitos humanos. Ah, mas o tratado internacional que fala sobre direitos humanos, quando ele é internalizado no Brasil, pode entrar com força de emenda? Pode ou não pode? Ah, agora estamos conversando. Ok? E realmente lá, na Convenção Interamericana de Direitos do Homem, no Decreto Legislativo 678 de 1992, lá ele fala que o réu será considerado presumido inocente, se não só depois do trânsito em julgado. Aí sim. Ah, mas foi internalizado como força de emenda. Tá, mas não está previsto na Constituição. Tá bom, André, já entendi. Então, quais são as consequências disso? Tá? Consequências, gente, é que o Estado vai ter que respeitar 3 regras. Isso para mim é o mais importante do processo penal. Tudo que você vai ver agora não pode tirar essa porra da tua cabeça. André, o que é processo penal para você? São as 3 regras do processo penal. Porque o réu é presumido não culpável. Pode que é para você presunção de inocência, presunção de não culpabilidade, presunção de não culpa ou estado de inocência. Quem falou isso foi o Gilmar Ferreira Mendes. Presunção de inocência, não está previsto, mas eu posso inferir da Constituição presunção de não culpabilidade, estado de inocência ou presunção de não culpa. André, quais são as decorrências disso? 3 regras. Aí você anota aí. Regra de tratamento, regra de julgamento e regra de garantia. É isso. André, se eu sou presumido inocente, qual é a história? A história é o seguinte, cara, o Estado tem que respeitar 3 regras. Primeiro, regra de tratamento. André, como é que eu vou ser... André, se eu for errar no processo, como é que eu vou ser tratado? 2 coisas, cara. Será respeitada a sua imagem e, em regra, você vai responder o processo solto. É isso. Se você é presumido não culpável, 2 regras para te tratar. Preserva a tua imagem, preserva a sua dignidade e você responde o processo solto. Ponto. Se for preso, é uma prisão cautelar. Se for preso, tem que preencher vários requisitos. Quais requisitos? Não sei, galera, começa a olhar do artigo 282 e seguintes do Código de Processo Penal. Vai lá e olha. A aula não é disso agora? Perfeito? E o que mais, André? Olha que bacana agora, tá? Olha o toquezinho já no inquérito policial. Preservação da minha imagem. Então, André, quando eu sou preso em flagrante, eu sou presumido inocente ou culpado? Inocente, né, cara? Então, o que o Estado tem que fazer com a minha imagem? Preservar. Inclusive, quando você vai no pacote anticrime, eu já falo isso para os meus alunos direto. Galera, quais são as características do inquérito policial? Que aluno meu já sabe, né? Ih, se fudes. Se fudeu-se. S-I-F-U-D-S. E o S de quê? Sigiloso. André, o inquérito policial vai ser sigiloso? Sim ou não? Sim. André, por que o inquérito é sigiloso? Bom, por 3 motivos muito simples. Primeiro, porque está escrito, eu sou alfabetizado e sei ler o artigo 20. O artigo 20 do Código de Processo Penal fala que o inquérito policial é sigiloso. Ótimo. Mas eu tenho que dar para você que o inquérito policial é sigiloso por uma razão garantista e por uma razão utilitarista. E a razão utilitarista é para garantir a eficácia do processo. Então o inquérito é sigiloso para garantir a eficácia do processo, que me interessa. E o inquérito também é sigiloso, garantista, para respeitar o garantismo penal, preservação da imagem do réu. Do réu não, do investigado. Então, André, por que o inquérito policial é sigiloso? Olha que bacana. Por que o inquérito é sigiloso? Para preservar a imagem do cara, que é presumido inocente, e para que, gente, garantir a eficácia das investigações. Ponto. E aí vem o pulo do gato. André, é possível que em situações concretas, para garantir a eficácia da investigação, eu tenha que dar publicidade? Você já deve ter ouvido, às vezes, delegado dando entrevista, e o repórter lá, é óbvio, ele quer dar aquele furo. Qual foi o crime? Estamos vendo. Quem é o suspeito? Tá. Qual é a linha de investigação? Olha, estamos vendo. Pô, tu não fala nada? Olha, eu vou falar tudo que não comprometer as investigações. Quem está preso? Olha, acabamos de prender aqui, a prisão preventiva foi decretada, do senhor André Queiroz, professor de processo penal aqui do pessoal lá do Instagram, foi preso porque ele é pedófilo e assassino de criança. Ok. Qual a linha de investigação? Quais serão os próximos passos da investigação? Você vai pedir bloqueio de contas dele, do celular dele? Olha, veja bem, aí eu não sei, porque eu posso comprometer o quê? A eficácia das investigações. Se eu falar para você, querida, e você vai botar no jornal o Globo, ele vai ter um bom advogado, não é isso? Que vai pegar e todos isso aqui vai tirar dali.
então eu vou garantir a eficácia das investigações. Só que a doutrina ela fala uma questão interessante, que muitas vezes eu vou dar publicidade ao inquérito policial para dar eficácia, para garantir a eficácia. Então existem hipóteses onde que eu vou dar publicidade para que haja eficácia. Dá um exemplo, André, retrato falado. A mulher ela chega na delegacia, ou o cara chega e diz, olha, acabaram de tentar me matar, de me estuprar. O delegado, vem cá, como é que ele é? O metro e tal, aquilo, tal. Olho assim, cabelo assim, pele assim, tatuagem assim, tal. Legal, faz o retrato falado. Depois do retrato falado, gente, o que o delegado faz com isso? O se fudece, né? Se fudeu. Matheus Costa mandou aí. Não é isso? O que ele vai fazer? Vou dar publicidade total, inclusive na RJTV. Recompensa, R$1.000. Pra quem? Aí bota o retrato falado do cara. André Queiroz, vulgo safadão. Não é isso? Bota a minha cara lá na RJTV para dar eficácia. Beleza? Então fica atento que o réu é presumido inocente, não culpável. Não é isso? Qual é a primeira regra de tratamento? Meu amigo, você vai responder o processo solto. Ah, mas tem muita gente que é presa cautelarmente. Tem que preencher vários requisitos. E eu vou preservar a sua imagem. Tanto é que no pacote anticrime, gente, que a lei 13.964, o próprio pacote anticrime falou o seguinte, que com relação ao Estado, poder mostrar a imagem da pessoa, a imagem dela em algumas situações. E isso vai ser regulamentado pelo CNJ em 180 dias. Perfeito? Até aproveito e falo aqui, certamente ele está no meu grupo fechado, certamente ele eu não vou lembrar o nome dele, e talvez também não falar, sempre diz o seguinte, professor, dá para você falar um pouco do ECA? E qual foi a resposta que eu falei para ele? Assim, meu amigo, olha só, agora não dá. Não é por má vontade não, é porque o ECA tem tanta coisa específica e que é diferente do Código de Processo Penal, que você precisa saber primeiro bem as medidas do Código de Processo Penal com relação ao quê? Com relação à pirralhada. Primeiro você precisa saber prisão para saber que o pirralho não é preso, ele é apreendido. Você tem que saber o inquérito policial para saber que não vai ter inquérito policial com pirralho, é auto de apreensão. Você vai ter que analisar o crime e vai ver que com pirralho não tem crime, tem o quê? Ato infracional. Você vai ver que com grandão tem pena, com pirralho não tem, tem o quê? Medida socioeducativa ou medida protetiva. Você vai ver comigo que pro grandão tem perdão judicial. E você vai ver que para pirralhada não tem isso, tem a remissão com 2 S. Então tem muita coisa diferente. Você vai ver comigo que existe o regime fechado, semiaberto e o aberto. E você vai ver lá que a pirralhada tem o quê? Tem internação, tem medida de semi-liberdade, liberdade assistida, são regras diferentes. Então a gente segura um pouco, não é isso? Óbvio, até a prova saindo dá um jeito. Mas segura um pouco o ECA para estudar bem a parte processual penal, para depois sair, ó, processo não é assim? É que é assim. Então é assim que a gente vai caminhando. E é passo por passo, gente. Tá entendendo? Passo por passo. Tá? Olha, meu amigo, a Fernandinha Rocha mandou isso. Fernanda, súmula vinculante 11. O que a Fernanda tá estudando? Não é isso? Ela falou assim, pô, André, você está falando o seguinte, que o Estado tem que preservar a imagem do indivíduo. Acabou de falar isso, professor. Quando o Estado algema o cara... Outra coisa que todo mundo se engana, tá? Eu estou falando aqui as regras que o Estado tem que cumprir. Então não me venha com o papo de José Luiz da Atena, Siqueira, que é uma figuraça, né? Ô bicho figura, Ratinho, Wagner Montes essa época. Esses caras não são o Estado. Tá claro? Não são o Estado. Então ele pode mostrar a imagem à vontade. Ele pode responder na esfera civil. Ah, hoje, inclusive, pela lei 13.869, abuso de autoridade, comete crime de abuso de autoridade pública, que fornece a imagem dele sem os requisitos necessários. E uma delas, minha amiga Fernandinha Rocha, é o uso de algemas. Tanto que eu tenho a súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal. O uso de algemas, e regulamentado também agora pelo pacote anticrime. O uso de algemas estava sendo usado, gente, de forma indevida. Usava quando quisesse. Agora você tem que decorar 3 coisas. Aliás, 4, né? Você fala para meus alunos assim: André, quando é que se usa algema? Quando é que usa algema, galera? Aluno é meu, sabe? Nunca. Ponto. O cara tem que entender a regra. Quando é que usa algemas? Nunca. Acabou. E excepcionalmente? Ah, gostei. É que nem também no grupo, acho que houve essa conversa no grupo aberto aí. Eu não quis responder na hora, que tinha muita gente falando ali, eu falei, eu vou deixa o pessoal falar. Que é com relação à pena de morte, gente. André, a pena de morte é permitida ou não é permitida?
Gente, pessoal no grupo fechado, eu tenho falado isso para eles direto. Eu mandei uma questão para eles, onde a resposta estava no enunciado. Olha que interessante. A questão falava sobre as hipóteses do delegado de polícia entrar na casa do indivíduo. Entrar na casa, violar domicílio. Só que ele botou lá em cima, olha que interessante, que o cara estava cometendo um crime de sequestro ou cárcere privado. Lá no enunciado. Entendeu? A resposta está no enunciado. Se o cara está cometendo um crime de sequestro ou cárcere privado, é um crime permanente. Se é um crime permanente, ele está em flagrante delito. Se está em flagrante delito, pode entrar a qualquer hora, independentemente de mandado judicial. Estão me entendendo? Então, às vezes, é no enunciado que está aqui. Então, André, me tira uma dúvida em relação à pena de morte. Tem pena de morte no Brasil? Qual é a regra, gente? Não. Resposta muito simples. Não. Porque a Constituição ela é clara pra gente. Ela falou o seguinte, olha só, a Constituição não vai ter 5 penas. Não é só de morte não, gente. 5 penas. Ela falou pra gente. Não fala bobagem. 5 penas. Pena de morte em tempo de paz, prisão de caráter perpétuo, banimento, cruel, trabalho forçado. Ponto. Não cabe. Mas ela mesmo fala, olha, eu falei pena de morte em tempo de paz, porque em tempo de guerra pode. Artigo 84, inciso 19 da Constituição. Caso de guerra declarada pelo presidente da República. É o único caso, né, André? Artigo 56 do Código Penal Militar. A pena de morte será cumprida por fuzilamento. É o único caso, né? É porra nenhuma. Existem regras, como do Código Brasileiro de Aeronáutica, que ela prevê uma outra possibilidade. Pena de morte com devido processo legal sumário. Se um avião invadir os ares, o ar territorial brasileiro. São 3 avisos que a lei manda dar. Primeiro aviso da torre de comando. É tripulado? Vem de onde? Está indo para onde? Faz 3 perguntas. Não é bem assim não, só estou resumindo. Aeronave, qual é a origem? Sem resposta. Está indo para onde? Sem resposta. É tripulado? Sim ou não? Sem resposta. Maravilha. Manda um caça. Vai o caça lá para cima. Sem juiz, sem promotor, sem delegado, sem nada. Manda um caça. A torre faz a pergunta, o caça faz 3 perguntinhas. Onde é? A torre manda a seguinte pergunta. Ela faz 4 perguntas. De onde está vindo? Para onde está indo? É tripulado? Responde. Já mandei um caça. Segundo aviso. Terceiro aviso quem faz é o caça. 3 perguntinhas. Olha, 4, né? Tá vindo de onde? Vai para onde? É tripulado? Último aviso. Não respondeu? Míssil. Pá. Acabou. Pena de morte. Ah, é um drone. É verdade, você me pegou. Não é isso? Mas se for tripulado, meu amigo, é pena de morte. E se for drone? Ah, é pena de morte do drone. Sacou? Então, basicamente, eu tenho 2 hipóteses. Houve, inclusive, uma hipótese, gente, que foi lei temporária. Olha que bacana. Lei temporária. Não vou lembrar agora o número da lei. Mas foi a lei das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Falava que em hipótese de invasão, aplica-se o Código Brasileiro de Aeronáutica. Doutrina falando, se tiver aqui final da Copa do Mundo, aqui, e vier um avião do Irã pra cá, explode aquela porra lá. Perfeito? Ainda mais se fosse a final Brasil e Estados Unidos, né? Ou então Estados Unidos e Israel. Não é isso? Então, o que eu estou querendo dizer com vocês? Estou querendo dizer que eu tenho sempre o princípio da humanidade. Essas regras do princípio da humanidade, tá? Então eu tenho a regra de tratamento. Então, André, quando é que usa algema com relação a essa pessoa? Nunca. Exceto em 3 hipóteses, né? Se ela oferecer resistência, se houver risco de vida própria ou de terceiros, ou indicativo de fuga. Fuga, resistência e risco. Fora dessas 3 hipóteses, gente, a prisão ela vai ser ilegal. E, inclusive, está na própria súmula, né? E no pacote de crime. O policial vai estar, o agente que efetuou a prisão, vai estar respondendo pelo crime de abuso de autoridade. A prisão será ilegal se não for fundamentada a posteriori por escrito. A prisão vai ser legal, vai ser relaxada, ele vai ser solto. Quem prendeu comete abuso de autoridade e ainda cabe indenização do Estado em face dessa ofensa à sua dignidade. Por isso, prender, claro, óbvio, pode usar o gênero, mas desde que devidamente fundamentado. Por quê? Porque todo o poder emana do povo. Tá claro? Se todo o poder emana do povo, eu sou presumido inocente. Sendo presumido inocente, eu tenho que ser tratado sem ser algemado.
preservando a minha imagem e o que mais? Não respondendo no processo preso. Ponto. Segunda hipótese, gente, é a regra de julgamento. Se você é presumido inocente, o Estado tem que respeitar 4 regras de julgamento agora. O juiz, ao te julgar, ele tem que respeitar 4 coisas agora. 2 você tem que saber. 3 tem que saber e a 4 também, é verdade. Cai recurso, né? Primeiro, gente, se o juiz estiver na dúvida de qual lei é aplicada, qual lei que ele aplica? A mais benéfica. Em dúbio, a lei mais benéfica. Perfeito? Segundo requisito, se o juiz, na hora de sentenciar, estiver na dúvida, em dúbio, pro réu. Na dúvida, absolve. Isso é em razão da presunção de não culpa. Tá claro? Tem todo o processo penal. Se durante todo o processo penal não houver prova de que ele é culpado, se o juiz não tiver certeza, absolve. E se o juiz tiver na dúvida de qual lei que aplica, qual lei que ele aplica? A melhor para ele. Qual a lei mais benéfica? Não sei, o juiz vai ver no caso concreto. E mais outras 2, tá? Que o Código de Processo Penal, ele prevê recursos que são exclusivamente da defesa. Recursos exclusivos da defesa. Mas não existem recursos exclusivamente da acusação. E por último, o artigo 621. A revisão criminal é só para quando o cara é condenado. Se o cara for condenado e houver o trânsito em julgado, se surgir um fato novo que prova a sua inocência, cabe revisão criminal. O contrário já não é admitido. André, se o cara for processado, absolvido e transitou em julgado, depois que ele é absolvido e transita em julgado, se surgir prova da sua culpa, eu posso fazer o quê? 4 coisas. NADA, nada. Até dá pra fazer, né? Mas não com relação ao fato. Dá pra entrar com falsidade ideológica. Isso é possível. Perfeito? Aí, ó, Diogo Ferraz falando, Elisa Mude aparece. Meu amigo, se aparecer, no dia seguinte, revisão criminal. Eu posso responder por aborto, por lesão corporal, não posso responder por vilipêndio de cadáver, muito menos por homicídio, ela está viva. E o contrário. O Bruno é absolvido da Elisa Samúdio. Transita em julgado. Ele sai pra rua e fala pro juiz, queria chamar a Globo, queria chamar a família da Elisa. Família da Globo e família, eu matei sim, mataria de novo. Ainda digo mais, ela está enterrada, sabe onde? Em Minas Gerais, no lote 24, casa 13, lá embaixo da cama. Vai lá, e tá lá. O que eu faço com o Bruno? Nada. Já foi absolvido. Com trânsito em julgado. Ah, mas por que o contrário pode? Porque ele é presumido inocente, acabou. Ele pode ser processado por outras coisas, né? Perfeito? Tranquilo? E tem por último, gente, a regra de garantia. E aqui que eu queria fechar a nossa live ali, já o tempo voa, né? Falando da regra de garantia. Qual é a garantia que eu tenho, gente? E aqui, pelo amor de Deus, muita atenção nessa bagaça aqui agora. A regra de garantia, gente, é que não vai ser possível produzir provas pelo Estado para me condenar provas ilícitas. O Estado não vai poder produzir provas ilícitas para provar a minha culpa. Essa é a garantia que eu tenho. A contrário senso, se eu, André Queiroz, cometi um crime e eu quiser provar a minha inocência, eu posso me utilizar de qualquer prova, ainda que seja ilícita, para provar a minha inocência. Mesmo de elementos espúrios, mesmo gravação clandestina, mesmo a sacanagem que for, mesmo torturando uma pessoa, para provar minha inocência pode. Perfeito? Tranquilo? Isso tem várias decorrências, gente. E aqui eu falei no meu grupo lá algumas coisinhas, eu nem lembro mais, eu achei que fosse lembrar, mas eu tinha que pegar o celular e tá gravando, não vou lembrar. Mas grampo, olha aí, ó. Primeiro, gente, grampo, tá? Desculpa. Fábio T e Dani. Fabiotti, Fábio T e Dani, do MST. É o Fábio T e Dani do MST. Para mim, MST é Movimento Sem Terra. Não é isso? Que é o seguinte, com relação ao... Pô, o pessoal tá elogiando, eu até passa rápido, flui, pô, até me perco. O que eu falei mesmo, hein? Esqueci, o grampo. Desculpa, tá, gente? Desculpa falar assim, o Fábio e Dani. Grampo, a gente bota no cabelo. Porque pra você, acabou esse papinho de grampo. Tá? Que é o seguinte, é a interceptação telefônica. Interceptação propriamente dita
escuta e gravação. É isso. E grampo? Cara, na boa, vamos deixar o grampo de lado. Interceptação, escuta e gravação. O que é isso? Tá? Mesquita da Silva. Ih, caraca, Mesquita da Silva Tomás. Mas não é MST, não. Momento Sem Terra, não. É Mesquita da Silva Tomás. Porra, meu irmão, tu botou MST aí, entendeu? Que eu acho engraçado, desculpa, tá, gente? Desculpa aqui falar de MST, que eu acho engraçado que as pessoas falam o seguinte, né? Sem citar nomes, né? Primeiro nome Guilherme e depois Boulos. Que ele fala o seguinte, olha só, realmente isso é um fato, né? Tem muita gente sem imóvel, não é isso? E pouquíssima gente com muitos imóveis. Verdade. E a Constituição, ela fala que existe o direito fundamental à moradia. Está na Constituição. Ok. Mas qual é o comentário seguinte? Meu amigo, o devido processo legal também está. O direito de propriedade também está. Então ele olha só para um lado. É garantido o direito de moradia. Mas esquece o devido processo legal, a legalidade, a função social da propriedade, o direito... Ele esquece. Ele só lê o artigo que lhe convém. Esse artigo me convém. E o resto, esquece. Interessante isso. Como é que as pessoas podem ser cínicas, né, em nome de alguma coisa. É puro cinismo. Não é verdade? Eu acho que realmente é terrível as pessoas estarem sem imóveis. É isso. Agora, eu tenho que respeitar o devido processo legal. E o pior, existem órgãos públicos para isso. Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Presidente da República, Governador de Estado, Prefeito. Por isso você vota. Volta para cá. Interessa isso aqui, né? Grama é pra vovó, é isso aí. Então eu tenho interceptação, escuta e gravação. Eu quero nessa ordem. Interceptação, escuta, gravação. Por que isso? Porque na interceptação e na escuta, eu tenho a presença de um terceiro que intercepta a conversa. Não entendi, André. Se o A não souber e o B não souber que a conversa está sendo captada, e a conversa é captada por um terceiro, eu estou diante de uma interceptação. Interceptação tem a presença do terceiro. E os dois não sabem da conversa. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dou em sala de aula. 2 traficantes. São 2 traficantes vagabundos. Os dois não sabem que a conversa está sendo captada. E um terceiro capta a conversa. O nome disso é interceptação. É diferente da escuta. Que a escuta, um dos interlocutores sabe que a conversa está sendo captada. E um terceiro pega. Exemplo. Fiscal, corrupto e empresário. Extorquido. Ele sabe que a conversa está sendo captada, mas o corrupto não sabe. E a Polícia Federal grava essa conversa. O nome disso é escuta. Perfeito? E por último, a gravação. A gravação que é importante, gente, clandestina, não há a figura do terceiro. Significa dizer que esse cara sabe que a conversa está sendo gravada, esse aqui não sabe e esse próprio aqui capta a conversa. Qual é a questão aqui agora? A questão é o seguinte: primeiro, interceptação, quebra de algum sigilo, inciso 12 da Constituição, são só nas 2 primeiras hipóteses. Eu só posso falar em quebra de sigilo na primeira e na segunda hipótese. Quebra de sigilo, interceptação e gravação. Só isso. Desculpa, perdão. Interceptação e escuta. Se tiver uma interceptação telefônica ou uma escuta telefônica e um terceiro capta, o que é o terceiro, gente? Estou interceptando, estou quebrando o sigilo dessa conversa aqui, ó. Galera, entenda uma coisa. Papo muito simples. Já deve ter ouvido falar isso para alguém. Você já falou isso para alguém? Meu amigo, papo é reto. O que você fala quando o papo é reto? Papo é reto é eu e tu, porra. Terceiro, sai daqui. Papo é contigo agora, rapaz. Papo é reto aqui, ó. O que significa dizer? Terceiro, saio daqui. Quando o papo é reto, eu tenho interceptação e escuta, porque um terceiro capta. Nessas 2 hipóteses, olha que coisa importantíssima. Tem que ter as 3 hipóteses. Tem que ter lei definindo. Tem que ter ordem judicial. Tem que ter investigação criminal ou instrução processual penal. Resumindo, para um terceiro entrar no meu papo reto, interceptação e escuta, tem que ter ordem judicial. Tem que estar sendo processado e investigado. Tem que ter lei definindo as hipóteses. E você sabe qual é a lei que fala sobre isso? Que é a lei 9296 de 96. A lei das interceptações é a lei 9.296 de 1996.
Então qualquer interceptação, qualquer captação feita antes de 96 é uma prova ilícita. É ponto. Beleza? O que mais? Gravação. Gravação, quando eu estou conversando com alguém e o próprio interlocutor grava a conversa. Qual é a pergunta, gente? Houve quebra de sigilo? Claro que não. Porque se eu gravei, a conversa continua o quê? Sigilosa. Ah, mas você gravou. Mas o sigilo está preservado. Então, André, eu sempre gosto de falar assim para os alunos. Eu posso gravar uma conversa de alguém, sim ou não? É claro que você pode, à vontade. Até porque teu celular deve ter isso. Agora, meu amigo, eu tenho que ver o que você vai fazer com essa conversa e qual é o conteúdo da conversa. Por quê? Porque na hipótese de gravação, não está adstrito a quebra de sigilo. O que está adstrito é o direito à intimidade. Isso é o que é importante. Quando eu converso com você, gente, se o papo é reto e você grava, a conversa continua sigilosa, porque o papo continua sendo reto. A diferença é que você captou isso. E se você captou isso, o que vai acontecer? O que você vai fazer com isso? E a depender do que você fizer, inclusive para processo criminal, pode ser ilícita. Olha o que meu amigo ali falou ali, ó. Seria o caso do Wesley Batista na delação. Olha que coisa linda agora, cara. Como é que o processo penal é vida, meu irmão? André, o que o Wesley Batista fez com o Temer? Fez interceptação, escuta ou gravação? Se foi o próprio Wesley que fez, ele fez uma gravação. Gravação clandestina. E uma gravação clandestina ambiental ou telefônica? Gravação ambiental clandestina, que foi feito entre presentes. Botou o microfone aqui, um gravador aqui. E aí qual é a dúvida? A dúvida, gente, que é o seguinte: o que fala o Supremo? Não precisa de ordem judicial. Desde que vai ser uma prova lícita, L, se não ofender a intimidade da pessoa. Então, por exemplo, se você que está me vendo começar a me cobrar e me ameaçar, André, olha só, você está me devendo R$1.000. Sim, cara, eu vou te pagar. Olha só, se tu me pagar, meu irmão, até amanhã, eu mato você e teus 2 filhos. Cara, mas olha só, eu peguei empréstimo contigo, é para pagar só mês que vem, cara. E tá com essa pandemia aí. Meu amigo, vou matar sim se não pagar amanhã, pô, amanhã eu te ligo. Já vou aí. E caraca, o cara me liga, eu gravo. Tá claro? Aí gravou, vou te matar. O que eu faço? Pega essa gravação e vou pra delegacia. Seu delegado, olha isso aqui. Pá. É uma prova lícita ou ilícita, gente? Pro Supremo Tribunal Federal. Prova L. Por que L? Porque não envolve o que, gente? Direito à intimidade. Envolve direito à intimidade. Então não vai ser considerado prova ilícita. Perfeito? O que mais? A questão é o seguinte. A questão é com relação aos dados e a quebra de sigilo. Então fica muito atento nisso. Quando você falar de quebra de sigilo, gente, na boa, vamos começar a falar certo? Tá? Sei que todo mundo fala errado, vamos falar certinho aqui agora. André, dá pra você falar sobre a quebra de sigilo? Não vou falar de quebra de sigilo não, porque não existe essa porra. Olha, até existe, mas não é objeto do seu estudo. Por quê? O que nós vamos estudar agora não é a quebra de sigilo, mas a transferência de sigilo. Não entendi, André, explica melhor. O juiz, ele pode determinar várias quebras de vários sigilos. Eu tenho sigilo eleitoral, eu tenho sigilo fiscal, eu tenho sigilo bancário, eu tenho sigilo telefônico. Na ordem eleitoral e fiscal. Bancário, telefônico. Por que você está falando isso? Eu estou te falando que quando eu decoro nessa forma eleitoral, fiscal, tributário, bancário e telefônico, gente, vê se você consegue observar que quanto mais eu vou subindo, mais eu invado a intimidade. André, você está preocupado em informar alguém sobre as suas questões eleitorais? Eu não estou nem aí. Tem relação com a sua privacidade? Tem, né, cara? Não é isso? Nem quem eu votei, mas se eu votei ou não. Aonde que eu votei e tal, sim. Gente, na boa, esse é problema meu, não se mete não. Mas não está entrando na minha intimidade. André, e o fiscal? Pô, cara, já é um pouco, né?
Se você tiver acesso, por exemplo, ao meu imposto de renda, você vai ficar ou muito decepcionado, ou muito feliz, ou muito puto. Até você pagou o imposto de renda esse ano. Paguei 3 milhões. Porra! Não sou isento. Isso não é um grande problema, mas entra um pouco na sua intimidade. André, e se eu pegar o teu sigilo bancário, saber a tua movimentação financeira? André, fiquei sabendo que você anteontem aí gastou R$320 na loja Ponto G. Ô, professor, sério? Ponto G é ponto G feminino ou é ponto do gay? Pô, cara, tu tá entrando em intimidade pra caramba. E por último, o telefone, né? Pegar meu WhatsApp então, porra. O que tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que o Supremo Tribunal Federal, ele vinha falando o seguinte: olha, com as suas informações eleitorais, você já dá voluntariamente pro poder público. Não é verdade? Todas essas informações suas, você já dá pro poder público. Quebra de sigilo fiscal, a sua declaração de imposto de renda, você já dá pro poder público. Isso não só não está relacionado com a sua intimidade, como você voluntariamente tem que entregar ao poder público. Entenderam? Então o Supremo entendeu que quebra de sigilo eleitoral e quebra de sigilo fiscal, a própria administração fiscal poderia quebrar. Mas aí vem um ponto-chave: ela não vai quebrar o sigilo. Porque quando eu falo quebrar, parece que vou pegar essas informações e vou transformar público. Tornar público. E não é. Quando o fisco, a Fazenda Pública, um auditor da Fazenda Nacional, ele pede os dados financeiros dessa pessoa, fiscais, ela fica responsável por a sigilosidade desses dados. Então o Supremo falou que não existe quebra de sigilo, mas sim uma transferência de sigilo. É basicamente o que aconteceu, gente, com o que o Dias Toffoli deu aquela liminar, que foi para frente, foi para trás, com relação à legalidade do COAF, Conselho de Movimentação Financeira, Conselho Administrativo de Movimentação Financeira, que agora virou o IFE, Unidade de Inteligência Financeira. Houve um questionamento se o próprio Ministério Público podia pedir essas informações diretamente, se a polícia podia pedir diretamente. E o que o Supremo sempre falou é com relação às informações fiscais, pode, porque você já dá diretamente para o fisco. E agora o ponto-chave: Ministério Público pode ele mesmo pedir? Pode ou não pode? Pode. E o ponto agora bonito agora: o Ministério Público, André, pode pedir a quebra de sigilo bancário de uma pessoa? Maneiro isso. Que é o que? É isso aí. Fábio aí, do MST, não é isso? Transferência ou compartilhamento de sigilo. É isso aí, perfeito. Transfere para mim. Eu acho que o compartilhamento é até melhor, né? Porque as informações ficam para os dois. Só para os dois. Por isso que não é quebra. André, quebra de sigilo bancário. Juiz pode? Pô, meu irmão, tu tá aqui nessa aula aqui fazendo essa pergunta dessa? Isso é óbvio, né, pô? Tá? Agora, o que me interessa é que se o Ministério Público pode pedir ele mesmo essa transferência de sigilo bancário. E o que o Supremo sempre entendeu, gente, é que pode sim, desde que envolva verbas públicas. Isso é importante. Então, André, veja bem, você é empresário. O promotor, ele pode, sendo empresário, pedir a quebra do teu sigilo bancário, sim ou não? Sendo empresário, não. Pode não? A princípio, não. Por que a princípio não? E deu uma risadinha. Porque se você for empresário, mas você tiver contratos com a administração pública, o promotor ele pode pedir a quebra de sigilo bancário das contas vinculadas a esses contratos públicos. Desculpa falar, gente. E se eu for filho de presidente? Que eu era deputado estadual e passei a ser senador? Pode pedir a quebra de sigilo bancário? Pode ou não pode? Peraí. O salário dele não vem disso? Vem. Então pode sim. Tá claro? Acho que houve um excesso, não estou defendendo ninguém, que houve a quebra de sigilo bancário dessa pessoa que você sabe quem é, que começa com Flávio e é filho do presidente, dos últimos 12 anos. O MP pediu a quebra de sigilo bancário dessa pessoa nos últimos 12 anos. Que ele pode pedir a quebra de sigilo, eu sei, mas pedir 12 anos, talvez não tenha ofendido o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sim ou não? Não sei. Entendeu? Você está estudando comigo,
Tu já pensa juridicamente, não fica pensando que nem trouxa politicamente, fica gritando nem Lula livre, ou então Lula solto, nem Bolsominion e tal. Você pensa juridicamente. Me parece que o MP pode pedir, se envolver verbas públicas atinentes. Agora, me parece que há 12 anos atrás, acho que é uma invasão muito grande para acabar, impedir isso. Beleza? Valeu, Diego. 10 minutos para acabar, né? Beleza? E outra coisa, com relação importante, eu acho que aí fica bacana isso, que é o seguinte, André, estabelecimento empresarial comercial e fiscalização. Primeiro, André, estabelecimento comercial é casa atinente à inviolabilidade do domicílio, sim ou não? Sim. Tá? O Supremo está mudando direto a posição dele, mas a princípio a tua prova, casa é qualquer compartimento habitado, ainda que de habitação coletiva. Casa, residência, qualquer compartimento habitado, ou que desempenha o seu trabalho, função, ofício, escritório de advogado e tal. Qual é a questão? A questão é o seguinte, André, eu tenho um estabelecimento empresarial, tá? Eu tenho uma administração fiscal. O fiscal, ele pode, sem ordem judicial, invadir a casa da pessoa? Durante o dia? Sim ou não? Supremo Tribunal Federal. Não, não pode. Óbvio, né, gente? A não ser que ele franqueie a entrada dele, claro. Se tiver franqueando a entrada, não é violação, né? Claro. Ok? Então ele deu ênfase ao que, gente? Ele ponderou e falou o seguinte, olha, entre a inviolabilidade do domicílio e o poder de polícia estatal, a fiscalização, eu vou preservar o quê? Direito fundamental do quê? Do local. Agora fique atento que, por exemplo, boate. Na boate ele pode brincar contigo, porque a boate, gente, é local privado de acesso público. Então não confunda lugares públicos, como a rua, uma praça, uma boate, que é um local privado, mas de acesso público, e a tua casa, que é um local privado de acesso privado. Então eu divido o mundo em 3 lugares: em lugares públicos, em lugares particulares de acesso público e em lugares particulares de acesso privado. Não há dúvida nenhuma que local privado de acesso privado só com ordem judicial, lá no artigo 5º da Constituição. Ordem judicial, cumprido durante o dia, aquela historinha toda. Em local público, em local privado de acesso público, eu posso entrar ainda que sem ordem judicial. Mas fica atento que o escritório do dono da boate é local privado, de acesso privado. Então quando vier a boate, pensa, se a polícia pode fazer batida à noite na boate, pode ou não pode? Pode, sem ordem judicial. Porque é um local privado, mas de acesso público. Então a polícia que fizer batida na boate, pode ir à noite, de surpresa, sem mandado judicial, mas na boate. Jamais em locais privados, de acesso privado. Eu vou pensar no quê? Eu vou pensar no escritório do dono da boate. E para fechar, que falta pouco menos de 1 minuto, só para conseguir tentar salvar a live. Se liga que na próxima eu vou conversar com você de bolé de caminhão, eu vou conversar com você de carro, de motorhome, de barman, de escritório de advogado. É possível fazer uma escuta ambiental de escritório de advogado? Sim ou não? Não sei, nós vamos saber. Galera, forte abraço. Quem quiser entrar no meu grupo fechado, manda direct. Parada tá bombando, mais do que eu imaginava. Agradeço, pessoal. Eu não sabia que ia ser tão bombado assim. Valeu, galera. Abração. Fui!